Eu me considero, mal e porcamente, homem. Ou seja, tem aquele famoso verso, sucede que canso de ser um homem. É do Neruda, parece. Acontece que eu me canso de ser um homem. Bom, há uma coisa que eu não me canso de ser um homem. Pedi demissão no Correio da Manhã, em 1965, viajei, fiquei um tempo no exterior e quando voltei não tinha mercado de trabalho para mim. Eu vivia praticamente de direitos autorais e de trabalhos que eu fazia para edições de ouro, adaptações de livros infantis, traduções, e não tinha ambiente de trabalho. Até que o Adolfo Bloch, que aliás hoje faria 88 anos se estivesse vivo, o Adolfo um dia foi na minha casa e me trouxe para cá. Eu fiquei meio assim, porque não sabia o que fazer, nunca tinha trabalhado em revista. E ele, então, para me suavizar, disse assim, olha, você vai fazer uma revista nova. E me deu, então, condições para fazer o Ele e Ela, que era uma novidade na época. É preciso ver que não havia ainda nenhuma revista dessas hoje ditas masculinas. A Ele e Ela não era uma revista masculina no sentido que é Playboy, por exemplo. Ela tinha como modelo uma revista alemã chamada Jasmin, que era dedicada ao relacionamento dos dois, do casal. Ou seja, ela era uma revista de serviço e não exatamente uma revista erótica. Mas, com o tempo, ela foi se transformando, mesmo porque as concorrentes lançaram Playboy, Status e outras, então, ela, com o tempo, se transformou em revista erótica, revista masculina. Mas no início não foi. Ela me deu muito prazer. E foi uma revista que, no início, assim, teve um grande impacto no mundo editorial brasileiro. Não me agrada muito, Quase Memória não me agrada muito. É um livro cheio de truques. Entendeu? Eu acho que qualquer pessoa ligeiramente informada sobre literatura pode fazer um livro igual, um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas pode fazer um livro igual a Quase Memória. Não é um livro típico meu. Um livro típico meu seria O Ventre, seria talvez Matéria de Memória, seria sobretudo Pilatos, que foi meu 9º romance e que foi depois dele que eu parei 23 anos. Porque o Pilatos de tal maneira me satisfez que eu achei que não precisava escrever mais nada. Agora, depois de escrever Quase Memória, talvez, eu também não vou sair por aí dizendo que são os defeitos do livro. Não compete a mim, compete aos outros achar os defeitos do livro. Muito bem, com a publicação de Pilatos, eu me dei por, não vou dizer por realizado, mas por satisfeito em literatura. E até hoje considero meu melhor livro, e não só meu melhor livro, aquele livro que eu gostaria de ter escrito sempre. Aquele livro que desde o primeiro eu procurei e acho que não pretendo fazer mais nada parecido, porque ele me bastou completamente. Nesse ponto, ele é uma obra de arte consumada, uma obra literária consumada em si mesma. Então, eu estou satisfeito com Pilatos. Se eu tivesse, por exemplo, se eu fosse a Marte, a Saturno, a Júpiter, e dissesse qual é a melhor coisa que você fez na vida, eu levaria o Pilatos. Gênero? Sim, na literatura, sim, o romance, né? Eu acho o romance o gênero do gênero. Não é à toa que o gênero é o mais nobre, né? A literatura fica, isso já não sou eu que digo, isso que diz a crítica internacional que diz, né? Só a poesia e o romance ficam. Se a gente for pensar nos séculos passados, a gente vê que os livros que marcaram cada século, ou foi um poema, ou foi um grande romance. Os outros gêneros são episódicos porque são superados. O próprio teatro pode ser encarado, ora como romance e ora como poesia. Mas o ensaio, por exemplo, o ensaio é superado porque dificilmente o ensaio fica. O ensaio tem uma base
de pesquisa, de ciência, que é superado. A ciência está sempre avançando. Então, um ensaio que fez muito sucesso hoje, amanhã pode não fazer sucesso porque o laboratório social alterou para mais ou para menos e esse ensaio ficou defasado. De maneira que os ensaios são mais ou menos datados. Um bom romance, um romance obra-prima, um romance como, por exemplo, o Guerra e Paz, do Tolstói, o Crime e Castigo, o Madame Bovary, Educação Sentimental, enfim, esses pesos pesados, como também os grandes poemas, poema do Eliot, poema do Virgílio, poema do Horácio, ficam. É o que a humanidade caminha tendo essas referências. Geralmente, ou é um romance ou é uma poesia. O pessoal fala muito que o escritor não deve escrever sob encomenda. Acontece que a maior parte, o patrimônio maior da arte humana, 90% da arte humana foi feito sob encomenda. As pirâmides do Egito foram feitas de encomenda. Michelangelo pintou o teto da Capela Sistina e o Juízo Final sob encomenda do Papa. Johann Sebastian Bach escreveu toda a obra dele sob encomenda. Mozart morreu fazendo uma ópera, uma missa fúnebre, encomendada e paga por uma pessoa desconhecida. E Verdi, e Puccini, e todo mundo, praticamente, 90%, eu digo sinceramente, não tem mais, ficaria difícil expor aqui, mas 90% do patrimônio artístico do homem foi feito sob encomenda. Toda a Renascença, toda a Antiguidade Clássica, o Panteão foi feito de encomenda. Então, e até certo ponto, a gente pode dizer até que, mesmo algumas obras filosóficas importantes, como o Banquete de Platão, foi feita de encomenda. Sócrates tinha morrido, não deixou nada escrito, e então cotizaram-se lá e encomendaram a Platão de transmitir o ensinamento de Sócrates aos outros, foi uma encomenda. Então, o escritor deve ser encomendado. A encomenda, em absoluto, não... A acusação é o seguinte: quem escreve de encomenda está sendo venal. Não, não é venal de jeito nenhum. Se fosse assim, o Miguel seria venal. Se fosse assim, o Leonardo da Vinci seria venal. Platão seria venal. Johann Sebastian Bach, Mozart, Beethoven. Muito bem. A encomenda é necessária. O problema é a realização. Se você, sob encomenda, faz uma porcaria, a porcaria será consumada na porcaria mesmo. Se você faz uma obra de arte, seja por encomenda ou não, a Niemeyer. Esse prédio aqui foi feito por Niemeyer. Brasília foi feito por Niemeyer. Niemeyer nunca fez uma obra gratuita. Tudo que ele fez sob encomenda. E todos os arquitetos são assim. E todos os artistas são assim. Somente o chamado o amadorismo acha que a obra de arte não deve ser encomendada. As melhores obras de arte do mundo, posso dizer 90%, foram feitas de encomenda. De maneira que não tem nada contra a encomenda. Cabe a mim, evidentemente, recusar ou aceitar a encomenda. Se você pedir, por exemplo, me encomendar um livro para justificar o morticínio dos judeus ou matar as crianças, enfim, eu me recusaria. Mas a encomenda sendo compatível com meus princípios, não há por onde eu deixar de fazer. E posso fazer uma obra de arte sob encomenda e posso fazer uma porcaria sob encomenda. Como também, sem ser encomenda, posso fazer tanta obra de arte quanto a porcaria. Eu repetiria talvez o general Figueiredo. Eu não gostaria de ser lembrado. Eu vou ser lembrado, como toda pessoa que escreveu um livro, na medida em que o livro permanece. E eu vou permanecer, se eu permanecer, através dos meus livros. Já são 11 romances hoje. Muito bem. 11 romances é muita coisa, né? Há autores que fazem um livro só e permanecem através dos séculos. Há outros que fazem 100, 200 livros e não permanecem. Se eu vou permanecer ou não é problema meu, é problema da posteridade, é problema dos outros. Da minha parte é o seguinte: eu gostaria de ser lembrado talvez por 2 livros. De um lado, o Ventre, que foi meu primeiro livro, e de outro, Pilatos, que é o livro que mais me identifica. Eu já fiz muita coisa que não queria e, por exemplo, eu fui 3 vezes à Suécia. Eu nunca queria a Suécia, entendeu? Fui 2 vezes ao Egito. Também não queria ir ao Egito e fui 2 vezes ao Egito. Uma a trabalho e outra a passeio. Muito bem. A gente já faz muita coisa involuntariamente. Aqui que eu queria, talvez, seria ter uma... Aí, voltando então ao meu início, né? Seria ficar num isolamento confortável,
isolamento confortável, uma solidão bem apoiada logisticamente. Gosto muito da solidão, mas preciso de cigarro, sou comodista, estou habituado a um certo conforto. Então eu gostaria de ser solitário, mas não como um monge, uma anacoreta do deserto, comendo gafanhoto. Não, isso não. Quero comer bem, entendeu? De maneira que ainda não encontrei essa forma de poder saciar meu instinto de liberdade e solidão com as necessidades materiais que eu venho tendo. Então, até hoje, eu fico meio frustrado, assim. O ideal, talvez, seria ter um poema do Ribeiro Couto, que eu gosto muito. Se eu tivesse um barco, eu partiria agora. Eu queria ter um barco para partir. Agora, tinha que ser um barco confortável, entendeu? Um barco com ar refrigerado, um barco com mulheres, um barco com música, um barco com livros. Mas essa necessidade de partir, eu tenho. Talvez repetindo então a sua pergunta, o que eu gostaria de fazer que eu não fiz? Partir. A minha infância foi bastante conflituosa, porque eu tinha um defeito na articulação. Eu fui mudo até os 5 anos. Até os 5 anos eu não falava. E depois de 5 anos eu comecei a falar errado. Eu era tati-bitati, não era gago, era tati-bitati. E isso fez com que eu fosse me isolando muito. Fui um menino que procurava me isolar. Evidente, muito compensado pelo carinho da minha mãe, dos meus irmãos, do meu pai, né? Mas eu procurava evitar os contatos sociais. O meu lugar predileto, segundo minha mãe, era embaixo da cama. Quando me procurava, estava embaixo da cama, não, embaixo da mesa. Era meu lugar predileto de observar o mundo, era ficar embaixo da mesa. Eu tinha problema de dicção muito grande, que me acompanhou até os 15 anos. Quer dizer, eu era considerado até certo ponto um retardado mental, porque trocava as palavras, trocava as letras. Até hoje, ainda volta e meia, vocês podem observar que volta e meia eu troco as palavras e pronuncio as palavras de forma errada. Só um imbecil consumado diria que não tem influência nenhuma. Eu tenho minhas influências muito grandes, evidentemente tidas e havidas por força das minhas leituras e pelo meu gosto pessoal. A maior dessas influências, eu tomando como base assim, bastante esquematicamente, seria de um lado Machado de Assis e de outro Jean Paul Sartre. Mas há outras influências também, como a do Lima Barreto e a do próprio Manuel Antônio de Almeida. Foi um livro que eu li em criança que me fascinou e até hoje me fascina. Um crítico que olhe minha literatura verá fatalmente a influência de Manuel Antônio de Almeida. A mais óbvia, a mais patente é a de Machado de Assis e também a de Sartre, mais do lado de Assis de conteúdo, de pensamento. Eu sou de uma geração aquela geração que assumiu, digamos assim, a idade da razão, ali por volta de 1945, 46. E nesse tempo, a pessoa, o filósofo da moda, o escritor da moda, eu discordo, eu não acho Sartre um filósofo. Ele é um excelente escritor, mas ele era o que estava na moda. Ele fazia, digamos assim, o existencialismo, deu até a Chiquita Bacana, que era existencialista, com toda a razão, muito bem. Então eu bebi muito do... Agora também tem lá a influência do Swift, dos picarescos todos, entendeu? O Swift é uma pessoa que muito me influenciou e também não posso negar de ser uma certa visão, uma visão cristã negativista do romancista russo. Não o cristianismo formal, de religioso, mas aquele cristianismo muito apegado, muito pessimista, que é próprio dos romancistas russos. Isso tudo juntando, esses ingredientes, deu uma salada. Essa salada sou eu. Mas eu aceito isso, não posso dizer que seja, digamos assim... Gostaria muito de poder citar, né, autores mais em moda, talvez mais modernos, mais influentes, mas são esses que realmente me ficaram. Se eu tivesse, por exemplo, que só ficar como autor, eu sendo brasileiro, embora eu considere ele o melhor autor do mundo, mas eu diria que se eu tivesse uma escolha, se fosse obrigatório ter um autor só, eu ficaria com Machado de Assis. E acho que ficaria bem.
Bom, o processo criativo é viver, né? É acordar, dormir, comer, amar, se espantar um pouco. Espantar não, que eu não me espanto muito, mas trombar por aí. Isso tudo forma criação. Não há um processo criativo. O que pode haver é um processo de executivo, ou seja, como é que eu transfiro essa criação para o papel. E aí hoje eu uso o computador, entendeu? Eu começo um livro sem saber exatamente como ele vai terminar. Até hoje eu não comecei um livro que eu soubesse como ia terminar. O livro vai levando, até chega um ponto e eu digo assim, bom, aqui eu boto o ponto final. Então eu não tenho processo criativo. Meu processo criativo é a vida, é me entregar a vida. E talvez esse eu considere o melhor processo. A gente tem que viver. Primeiro viver e depois criar. A frase não é essa. A frase é primum vivere, deinde filosofare. Eu digo, primeiro viver, depois, se for o caso, criar. Se houver, desde que não seja criação de galinha, né? Eu, há uns 40 anos que eu venho dizendo que eu não acredito em Deus. E realmente ainda não acredito em Deus. Mas há um processo qualquer dentro de mim. Estou sentindo que há um processo dentro de mim. Racionalmente não posso acreditar em Deus. Eu teria que ser muito humilde para acreditar em Deus. E não sou humilde a esse ponto. Agora, tem uma coisa, não acredito em Deus, mas curto muito os santos. O que espanta muita gente. Porque, por exemplo, eu sou devoto de Santo Antônio, sou devoto de São José, me dou bem com o meu anjo da guarda, me dou bem com Nossa Senhora, curto muito Nossa Senhora. Mês de maio sempre me comove muito. Eu não posso ver uma imagem de Nossa Senhora que não me comova bastante. Não é? Por quê? Não são deuses, são homens. A própria Nossa Senhora é homem, no sentido de que é um ser humano. Foram seres humanos extraordinários que deram bons exemplos e eu tenho uma empatia muito grande com eles. Muito bem. Com Deus não, porque Deus é um ser incorpóreo, é um ser que minha inteligência não alcança, e então ele fica onde está e eu fico onde estou. Muito bem. Mas toda a dinâmica desse processo espiritual, que vem desde a minha infância, por assim dizer, está se formando, e eu talvez ainda venha a ter a humildade suficiente para dizer que creio em Deus. O que me levou a sair do seminário não foi a vida religiosa que eu levava, que eu gostava muito daquela vida religiosa. Fazia muito a minha cabeça, fazia muito o meu gênero, aquele tipo de vida religiosa, liturgia cristã, liturgia católica, muito bem, o canto gregoriano, isso tudo era... Eu não encontrei... O período mais feliz da minha vida foi o período do seminário. Muito bem, mas eu não acreditava em Deus. E aquilo tudo era muito falso. Eu, padre, se eu me ordenasse padre, sem acreditar em Deus, como é que eu ia poder dar uma mensagem espiritual para os outros se eu não acreditava nela? Então, nesse tempo eu era um rapaz puro, né? Então eu disse, não posso ser padre. E saí do seminário. Um amigo meu, que é bispo, disse o seguinte, Coni, existe muita água por quê? Porque existe sede. Eu poderia dizer para ele o seguinte, existe sede porque existe muita água. O problema está por aí, é difícil de solução. É um problema que realmente escapa da razão, escapa da emoção. E depois vem da graça. A graça é gratuita. Quando se fala graça com G maiúsculo, significa isso. A graça de acreditar em Deus é uma graça no sentido de Deus dá isso de graça a gente. Não cobra nada. Dá para uns e não dá para outros. Isso é uma coisa até cruel. A gente vê, por exemplo, por que uma pessoa crê e outra não crê. E isso é feito lá no plano divino, se existe Deus, de uma forma gratuita. Ou seja, Deus olha assim e diz assim, esse eu vou salvar e esse eu vou condenar. É uma coisa até cruel. E eu me recuso a adorar um ser cruel que é capaz de me escolher e de rejeitar outro. Ou ao contrário, de me rejeitar e de escolher outro. De modo que tudo isso é meio complicado de dizer, então eu prefiro dizer, não creio em Deus. Agora, curto adoidadamente Santo Antônio, São José, Anjo da Guarda, Nossa Senhora. Bem, etimologicamente, ser um escritor, a palavra está dizendo, é o que escreve. Agora, o escritor talvez seja, olhando assim do ponto de vista grandiloquente, o escritor é tido como a consciência da sociedade. Ou seja, ele observa a sociedade, decupa, metaboliza a realidade dele, do mundo dele, da visão de mundo dele, e transforma em obra de arte em diferentes graus.
desde o gênio até o medíocre, até o frustrado. Isso seria o que é o escritor. Agora, me parece que hoje em dia, depois da descoberta da imprensa, em que ficou mais fácil escrever, primeiro com a imprensa propriamente dita, Gutenberg, os tipos móveis, e hoje com o computador, editor de textos, a obrigação, essa responsabilidade social do escritor já não é tão grande assim. Há outros segmentos que são também consciência da sociedade. Seria, no caso, a política bem exercida, não a política eleitoreira, mas a política bem exercida seria uma forma de uma consciência social. Mas eu talvez tenha tido a pretensão de, ao fazer um livro, expor uma visão de mundo que, até certo ponto, é um tipo de consciência da sociedade. Agora, pode ser uma má consciência também, nem toda consciência é boa, né? Eu sou um sujeito fraco, um sujeito cheio de... Fraco no sentido de... Aliás, lembro muito o meu personagem que está nesse último romance, Piano e Orquestra, que é um sujeito covarde e fraco, mas com uma certa capacidade de dar a volta por cima. Ou seja, de fazer da sua fraqueza um escudo e fazer também da sua comodidade, às vezes, uma fórmula de ser solidário com os outros. Até isso é possível. Tudo é possível, diz o Machado de Assis. O Coni, visto pelo Coni, é uma pessoa que teve várias manifestações, foi, digamos assim, um péssimo ator, começou se escondendo embaixo de uma mesa, e hoje, se ele pudesse, uma vez garantida a sobrevivência dele, o conforto dele, o comodismo dele, gostaria de viver debaixo de uma mesa.